Amados irmãos e irmãs, neste mês vocacional, mês de agosto, em que a Igreja no Brasil nos convida a olhar o chamado, a vocação que recebemos pelo batismo, e na diversidade de dons, de carismas, de vocações, vivermos a experiência de uma sinfonia vocacional, em que não tem, como numa sinfonia, um instrumento mais importante do que o outro, uma vocação mais importante do que a outra, mas é a harmonia, a vivência da experiência vocacional que recebemos do batismo, que constitui esta orquestra, né? Então, como uma igreja de chamados e de chamadas, nós, como presbíteros, somos chamados a viver esta experiência da harmonia vocacional a serviço das demais vocações. E também dentro do contexto de preparação para a celebração do jubileu do ano 2025. Todos sabemos que na igreja, a cada 25 anos, nós celebramos um jubileu. O último jubileu que celebramos, Jubileu da Redenção, foi no ano 2000, com o Papa São João Paulo II. E o tempo passa rápido. Já estamos, o ano que vem, com mais 25 anos, e queremos celebrar e nos preparar para este jubileu. Então, esse encontro dos presbíteros do nosso Regional Norte 3 quer dedicar esses dias da semana para refletir como é que os presbíteros do nosso regional vamos preparar-nos para a celebração deste jubileu. E como na primeira leitura que nós ouvimos hoje, como Paulo, como presbíteros, nós queremos ter um coração agradecidos, elevar uma ação de graça, um agradecimento a Deus pelo ministério dos presbíteros, pelas vocações, pelos diversos serviços e também pelo que essas vocações, sejam elas leigas, sejam elas religiosas ou de ministros ordenados, constroem de bem, constroem de bom para a edificação do reino de Deus. Então, o primeiro convite que a liturgia de hoje nos faz, e olhando para este encontro, que nós tenhamos um coração agradecidos a Deus por tudo aquilo de bom que os ministros ordenados realizam em nossas comunidades. E também, nós como comunidade eclesial, precisamos ter um coração agradecidos pelos presbíteros, pelos ministros ordenados que temos em nossas comunidades. Ainda não são suficientes, por isso, como o Padre Edson lembrou na sua acolhida, precisamos rezar, precisamos investir na formação dos futuros presbíteros. Na animação vocacional,
a gente sempre diz que é necessário que nós tenhamos uma cultura vocacional. O que significa isso? Significa que todos nós, na comunidade eclesial, devemos nos ocupar, devemos trabalhar pelas vocações. Nós não podemos deixar que o serviço de animação vocacional seja exercido apenas por um pequeno grupo dentro da igreja. Mas todos nós somos chamados a criar, nos ambientes em que estamos, a começar do ambiente familiar, uma cultura vocacional. E aqui, quando falamos de vocação, não estamos pensando apenas na vocação do ministro ordenado, ou para a vida religiosa. Para o matrimônio, para a vida leiga. Ontem lembramos os catequistas, lembramos os cristãos leigos e leigas, né? Então esse é um ponto importante que esse encontro pode nos ajudar a refletir. Uma questão importante que a primeira leitura também destaca é a firmeza dos cristãos. A firmeza na defesa da fé, na vivência da fé, mesmo em tempos complicados, mesmo em tempos de tribulações. Os ministros ordenados, né, somos chamados a viver, a testemunhar a fé em momentos não tão favoráveis. A vivência do ministério ordenado. Quer dizer, não são só os desafios da pastoral, em que muitos estão inseridos, às vezes em comunidades grandes, com desafios humanos e econômicos, mas também nós somos chamados, né, na vivência da fé, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, testemunhar esta fé. A primeira leitura também reconhece que nesses sinais de firmeza da fé, Deus também vai fazendo um juízo das coisas, vai separando aquilo que é mal, aquilo que prejudica a vivência da fé da comunidade, daquilo que é bom. Deus vai fazendo o seu juízo no tempo, na história. Uma outra questão importante que a primeira leitura de hoje nos chama é a gente permanecer no bem. Às vezes a gente faz o bem por um tempo, esquece. A gente precisa ser perseverante no bem, precisa, pelo nosso testemunho, ir criando em todo o ambiente em que nós estamos, uma cultura do bem, a vivência do bem. Os primeiros cristãos, os primeiros séculos da igreja, convertiam pelo testemunho que eles davam, pelo amor que era vivido entre eles, pelo bem que eles faziam. Então que nós possamos contagiar o ambiente que nós fazemos pelo bem que nós praticamos. Então, amados irmãos e irmãs, nós somos chamados, assim como os presbíteros, como a vida religiosa, a nos preparar para a celebração deste jubileu. O Papa Francisco nos pede que este ano seja um ano dedicado à oração. Nós precisamos preparar o nosso coração
para celebrar esse tempo de graça. O jubileu é um tempo de graça, é um tempo de evangelização de forma mais intensa. Às vezes, quando nós falamos de jubileu, de peregrinação, a gente pensa que a gente faz peregrinação para Roma. Então, o ano da graça só acontece se a gente fazer uma peregrinação a Roma. Não. O ano de graça, a evangelização, a peregrinação, não necessariamente a gente precisa fazer em Roma. A gente pode fazer entre nós mesmos. Na nossa diocese, já estamos pensando como é que nós vamos vivenciar esse tempo jubilar na diocese. Que locais, que igrejas nós vamos colocar como referências para a nossa peregrinação. Sempre olhando o aspecto da evangelização. Então, que esse tempo de preparação para o ano jubilar, que nós presbíteros e que também os cristãos leigos e leigas, a vida religiosa se prepara, seja um tempo de graça, um tempo forte de evangelização, um tempo forte para a gente mostrar como fazer o bem, como ser comunidade, como tornar as nossas comunidades espaços mais humanos, mais fraternos, mais acolhedores, e a gente poder ser para os outros referência de amor, referência de bondade. Que os nossos presbíteros que iniciam hoje e vão até quinta-feira este encontro, possa, além da convivência, do momento de oração, dos momentos de estudo e também de convivência, lazer, possam preparar-se bem para esse tempo de graça que queremos viver no próximo ano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.